Abra sua Bíblia aí comigo, Hebreus capítulo 2, verso 1. Nós vamos ler o primeiro versículo, depois você sabe. Pode acompanhar aqui comigo. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Pai, no bendito nome de Jesus, te louvo e te agradeço nessa hora. Obrigado pela revelação da sua palavra. A sua palavra é a verdade. Nada podemos contra ela, a não ser a favor dela. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Espírito Santo é aquele que forma a imagem de Cristo dentro de nós, junto com a sua palavra. Eles trabalham para transformar aquilo que nós não podemos. E nós acolhemos e recebemos a sua palavra nessa noite. No nome de Jesus, eu te darei toda a glória. Toda a glória. Amém e amém. Se o escritor aos Hebreus está nos ensinando sobre nos apegarmos com fé às verdades ouvidas, é bem provável que, se você continuar lendo o livro de Hebreus, vai ver que Israel era o povo que mais tinha promessas de Deus. Eles foram o povo que mais ouviu algo bom de Deus. Tudo que Deus tinha para Israel foi revelado desde lá do Egito, para onde eles iriam. Aliás, desde a aliança de Abraão. Existia uma terra que mana leite e mel, um lugar bom, onde eles seriam cuidados, provisionados, não teria falta de nada. O grande problema do homem, às vezes, está em realmente não considerar aquilo que Deus diz. Eu vim descendo agora para a igreja, no carro, me pensando sobre essas coisas. Essas coisas vão continuar acontecendo. As pessoas vão continuar indo embora. E vai acontecer muitas outras coisas piores do que a gente possa imaginar. Nos últimos dias, a Bíblia fala sobre pestes, guerras, rumores. Os homens iam desmaiar de terror. As coisas vão acontecer todos os dias. O fato é como nós cristãos vamos lidar com isso. Existe um povo que tem a capacidade de tentar, de certa forma, mudar esse quadro. Eu tinha um certo preconceito sobre a palavra radical. Porque radical me dá a ideia de uma coisa engessada, meia, não sei se pragmática, uma coisa cética. E na verdade, radical significa a palavra vir da raiz, da origem. Quando eu falo eu sou radical, eu estou vindo da raiz da coisa. E para alguns momentos nós vamos precisar ter fé radical. Ter coragem de verdade, de experimentar as verdades que nós estamos ouvindo. E vou sair um pouco do texto aqui, o Espírito Santo tem movido meu coração a falar sobre essas coisas. Lucas capítulo 18 fala sobre uma mulher que estava questionando um juiz que não julgava sua causa por muito tempo. No versículo 1, Jesus disse: o dever de nunca esmurecer na oração. Quando a gente incentiva vocês a passar tempo com Deus e a se esconder na presença de Deus, é porque a oração, ela tem dois extremos. Ou você gosta ou você odeia. É impressionante. Mas a vida de oração é isso. Alguém citou em algum lugar, eu leio muitos livros, alguém deve ter falado, não sei se foi Leonard Ravenhill, disse, se um homem não orar pelo menos 2 horas por dia, ele não tem nada a dizer, nada. Se nós não passamos pelo menos 2 horas com Deus de oração, desculpa, nós podemos falar, eu nasci de novo, sou isso, sou aquilo, mas talvez não tenhamos nada para falar mesmo. Porque o lugar onde se revela as coisas secretas, o poder do alto, está justamente no lugar secreto. Jesus diz, quando vocês forem orar, entrem no quarto, feche a porta. Ele está falando sobre um lugar onde você deve se esconder em Deus. É nesse lugar que as coisas iam acontecer no nosso espírito. E a gente pode tentar atribuir e justificar um monte de coisa, mas a resposta para o mundo está na igreja. Quando a Sulamita, quando Salomão, disfarçado de pastor, diz para a Sulamita, os seus seios são lindos,
Ele está falando de um seio que amamenta, que tem alimento. A sulamita é uma imagem da igreja. O alimento para o mundo, a provisão para o mundo está na igreja. Quando Jesus disse, dá-lhe voz de comer, ele disse, a capacidade de sustentar aqueles que não têm alimento está na igreja, está na gente. E enquanto a gente não tiver uma consciência formada sobre essas coisas, a gente vai continuar vendo tudo acontecer. E tudo que vamos fazer depois é sentir um pouco de tristeza, passar o tempo, e deixar o tempo passar para que essas coisas se removam de dentro da gente, e a gente apenas continue. Mas, de certa forma, existe a possibilidade de mudar o quadro. Quando o juiz está demorando para julgar a causa da viúva, a questão é que, de tanto ela importunar aquele cara, ele vai e julga a causa dela para ela não ficar enchendo ele. E aí a palavra de Deus diz assim, porventura não fará Deus justiça na terra aos seus filhos que clamam dia e noite? É uma pergunta. Porventura Deus não fará justiça àqueles que clamam de dia e de noite? Ele fará. Os versículos anteriores dizem, batei, abrir-se-vos-á, busque, você encontrará. Se você realmente for atrás, você vai achar. Se você buscar, você vai achar. Ele é o oposto desse juiz. Quando Deus quer se referir à sua imagem, ele contrasta com uma imagem negativa. O que ele está dizendo é, eu não sou esse juiz que não julga a sua causa. Eu sou o oposto dele. Porventura não faria justiça? Ele diz, eu faria. Mas tem um critério lá embaixo que define a justiça, e ele diz assim, mas quando o Filho do Homem vier, porventura ele encontrará fé na terra? O que define o poder de Deus, a ação divina, é justamente a fé. E eu tenho a ideia que quando o escritor aos Hebreus escreve esse tipo de coisa, nós devemos nos apegar às verdades ouvidas. Nós estamos com uma certa amnésia no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus. Nós gravamos os textos, mas não conseguimos às vezes extrair a imagem do ensino, aquela coisa que realmente define o padrão do estilo de vida que eu vou levar. Eu fico feliz em conhecer algo legal. Nossa, que tremendo, foi bom. Nossa, que bonito, o entendimento é bacana. Isso gera uma certa alegria. Por quê? Porque adquirir o conhecimento é o ato de adquirir algo. Quando você recebe conhecimento, automaticamente a sua mente se alegra, fica feliz. Uau! Uau! Mas quando eu preciso viver isso, parece que eu não consigo dar uma resposta nisso. Agora, por que ele diz que eu preciso me apegar às verdades ouvidas? É justamente por isso, a gente ouve as verdades e não dá crédito nelas, não considera elas, não vive à altura delas. A gente até reproduz com a boca, fala sobre elas, mas quando a gente precisa se comportar ao nível dela, existe uma certa dificuldade da nossa parte. E aí a gente vai atribuir a um monte de coisa. Como pastor de uma igreja, em muitos anos a gente vem observando a maneira de como o rebanho às vezes interage com a palavra que recebe. A maneira como as pessoas imaginam que a palavra de Deus funciona é como um tipo de, parece que, sabe aquela coisa de osmose? Fica perto dela que vai acontecer. Não, não é assim. Eu preciso interagir com ela, eu preciso me apropriar dela e praticá-la para surtir o efeito que ela está dizendo que tem. E aí então vai fluir na minha vida a unção que tem por trás dela. Caso contrário, por exemplo, eu recebi um ensinamento e aí estou diante de uma circunstância. Se eu não der um passo de obediência em relação ao ensino que eu recebi, a unção não pode fluir diante da circunstância. Não funciona. Por outro lado, ela carece de uma convicção aqui dentro. Eu preciso crer sem duvidar que tudo está feito. É um exercício. Não estou dizendo que é assim, acontece da noite para o dia. Não, é um exercício. Eu preciso exercitar a minha mente, o meu coração, o meu corpo, a minha vida, a se sujeitar à palavra de Deus, para que eu possa de fato experimentar o que ela está dizendo.
A gente vem observando nesses anos como nós precisamos abraçar a palavra de Deus, como dizem Hebreus. E não importa o que a gente está vendo, sentindo ou ouvindo. Porque essas coisas geram em nós sentimentos. Palavras constroem sentimentos ou destroem sentimentos. Deus trabalha com palavras e o diabo também. Ele sabia muito bem o poder dela. Deus é criativo. Quando ele quer criar algo, ele fala. Quando Deus precisa se mover, primeiro tem uma voz que vem. Depois essa voz impacta o reino físico por meio de alguém, uma substância gerada na terra que se encontra numa frequência que gera o poder que explode. Lembra de Ana? Ana orava constantemente. Chegou um momento que a sua alma se derramou no altar. A frequência do clamor era tão alto e ela passou a crer porque ela estava ali todos os dias, todo o tempo, crendo que receberia. Que um dia é como se a sua frequência se encontrasse com Deus, isso explode e gera uma condição onde não existe. É exatamente isso que Deus faz. Quando Ele quer criar, Ele fala. Haja luz e houve luz. Quando Deus fala, é decreto, é lei. As nossas palavras são decretos no reino do Espírito. Mas a gente brinca com a boca o tempo todo e não sabe o instrumento que tem na mão. O único instrumento que você tem para, de fato, publicar o que você acredita é a boca. É a sua ferramenta de trabalho. A boca fala exatamente do que o coração está cheio. Ah, mas eu estou só brincando, você é cheio de brincadeira. Eu estou só falando por isso, é brincadeira. Você está cheio de brincadeira. Só que o diabo não brinca de ser diabo. Nós brincamos de ser cristão e o diabo não brinca de ser diabo. Quando eu falo alguma coisa negativa ou alguma coisa que dá condições para que ele de fato toque, é exatamente isso que ele vai fazer. Porque palavras impactam o reino no espírito. E elas dão legalidade tanto para o céu quanto para a terra para operar na nossa vida. Eu preciso atentar para isso. Então preste atenção. Quando ele fala se apegar às verdades ouvidas, tudo que eu ouvir da parte de Deus, eu preciso pegar esse conselho, esconder no meu coração e praticá-lo. E não importa o que você vai ver ou encontrar na frente no seu caminho. Qual o obstáculo que você vai ver? Porque é fato que quando a palavra é semeada, o que a parábola do semeador diz? E logo vem Satanás. Então, para que você entenda, quando Deus fala algo com você, ou você recebe um ensino, ao sair hoje dessa porta, parece que o diabo está esperando na esquina você falar alguma coisa negativa. E logo vem, ele não vai vir amanhã, terça-feira, quarta-feira, é imediatamente para tentar remover o que você recebeu. E a gente, por não vigiar o tempo todo, diz coisas que não é coerente com a vida que nós recebemos em Cristo. Todos nós temos o espírito da fé. Eu creio, por isso eu falo. Nós recebemos um espírito que tem a capacidade de crer naquilo que Deus é. A nova natureza é o poder de Deus dentro de cada um de nós, é a vida. O apóstolo Paulo chamou de Zoe. É o próprio Deus morando dentro de mim. Cara, de verdade. Quando me deparo com barreiras, e todos nós temos, chega a dar uma certa indignação dentro de mim. Saber que tem um bloco de carne, às vezes aqui, que impede o poder do alto de fluir ali. E a culpa não é dele, é minha. Porque esse bloco de carne está impedindo ele de fazer algo, por algum motivo. Tem alguma coisa que precisa ser alinhada com o céu. Chega a dar uma indignação em mim. Eu não sei você, mas eu fico pensando nessas coisas, eu falo, meu Deus, a gente carrega o Criador. O Deus Criador. O que é que a gente precisa que Ele não possa fazer? Aleluia! O que é que a gente precisa que Ele não possa fazer? Quando eu falo a linguagem da fé, eu de fato vou dar uma condição para que Deus se mova na terra. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você.
De certa forma, é como se o céu esperasse uma atitude de fé, uma palavra de fé, uma resposta da sua parte, para que ele corresponda ao que recebemos dele. Marcos capítulo 11, verso 22, olha ali. Ao que Jesus lhes disse: tendes fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que se diz, assim será com ele. Presta atenção na palavra duvidar. Não pode haver dúvida. Ah, mas eu não sei. Lá dentro você só pensa: ah, não sei se vai dar certo. Já não deu. Pode contar que não deu. Só de eu pensar já não funcionou. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Como é que a fé funciona? Olha o que Jesus está dizendo. Tendes fé em Deus? Eu preciso ter fé em Deus. Para mim ter fé em Deus, eu preciso ir até a fonte daquilo que gera fé. Olha só, quando você olha para a luz, nós temos a luz aqui. Ela é o efeito já produzido por algo em que ela está conectado. Mas a fonte da luz não está ali, está em outro, num gerador, em que ela está conectado, que fornece o poder para que ela ilumine. A nossa vida cristã é assim. Eu preciso estar conectado ao gerador. A palavra de Deus e ao Espírito Santo, que fornecem a virtude, para que aquilo que eu precise reflita diante das minhas circunstâncias. Amém? Olha o que Jesus está dizendo. Tendes fé em Deus? Se você disser a um monte, ele não disse para você orar. Ele não disse para você ficar dizendo: Deus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Deus, não sei o que tem. Não, ele não disse isso. Ele disse: diga ao monte. Por quê? Ele está falando de coisas estabelecidas. Tem algumas coisas que são padrões na Bíblia. Eu já vou falar sobre alguma delas. Mas que a gente sabe que é vontade de Deus para nós. Eu não preciso lutar por uma coisa que tenho herança, tenho direito diante de Deus como filho amado. Aleluia! É como você tivesse recebido uma herança de alguém que morreu e deixou um testamento assinado e assinou com o próprio sangue. E no testamento declarava algumas coisas que foram liberadas para nós, como cura divina, paz, justiça, prosperidade, uma série de coisas que já estão feitas na mente de Deus. Mas ele está dizendo: diga ao monte. Presta atenção, quando você tendes fé em Deus, quando for orar, diga ao monte. Escute, você está impedindo que eu acesse algo que o Senhor já liberou para mim na palavra. Saia da minha frente agora, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Aqui tem algo que define o padrão de comportamento de alguns de nós que às vezes fazemos errado. Nós falamos com Deus aqui no quarto, no secreto. Quando eu saio daqui, presta atenção, a oração não é respondida quando você sai daqui e vê o quadro mudado. Não foi isso que ele falou. Ele falou assim: quando orardes, crede que já o recebeste. Eu já recebi aqui. Isso é fé. Eu não estou vendo, mas ele está dizendo: creia que já recebeste aqui. E assim se fará. Quando eu sair daqui, não importa o quadro que eu vou ver aqui. Tudo está feito. O problema é que quando eu saio da oração, os meus olhos vê o ambiente diferente. Eu ouço coisas negativas. Eu estou vendo tudo fora do lugar. Ué, mas ele disse que quando você estivesse lá, crede que já recebeste. A fé opera lá quando você está orando, não é quando o quadro mudou, porque o que você precisa ver, não precisa de fé para crer, já aconteceu. Aleluia! A fé é substancial. Agora, se você perguntar para as pessoas: você tem fé em Deus? Elas dizem: sim, eu tenho fé em Deus, mas nunca ouviram nada sobre Deus. Ele é o autor e a fonte da fé, é Ele que gera e consuma a fé. Elas consequentemente naturalmente vão falar: olha, eu tenho fé em Deus. E está tudo bem, parece que é natural do ser humano querer acreditar em algo, mas quando se precisa crer de verdade, parece que a fé não funciona.
Por outro lado, você vai perguntar para algumas pessoas, você tem fé em Deus? Elas vão dizer, não sei se eu acredito nisso. Não sei se é isso da forma como eu vejo. Porque de fato também nunca viram nada, nunca ouviram nada sobre Deus. Mas quando a gente crê de verdade, a fé funciona. Ela tem que funcionar. Se funcionou com Jesus, tem que funcionar conosco. Se funcionou com os apóstolos, tem que funcionar conosco. Se funciona com os pregadores, com os homens que a gente vê por aí, estudou a vida deles e fizeram coisas extraordinárias, tem que funcionar conosco. Aleluia! Glória a Deus! O Bernardo Snellgrove dizia o seguinte, a fé funciona. E quando aí perguntava para ele assim, mas e que orou e não funcionou? Então não é fé, filho. Ele era muito assim, brincalhão. Então não é fé, filho. E essas coisas acontecem o tempo todo. Bem, deixa eu citar alguns textos aqui para a gente tentar assimilar isso de uma forma melhor. Lucas capítulo 7, verso 1 diz assim, tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Presta atenção nessa palavra aqui, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Enviou-lhe algum dos anciãos judeus pedindo-lhe que viesse a curar o seu servo. Observa, o centurião ouviu alguma coisa. O quê? Sobre Jesus. Irmãos, quantas coisas nós ouvimos sobre Jesus? Quantas coisas nós sabemos sobre Jesus? O que aconteceu? Quando o centurião ouviu falar sobre Jesus, enviou os servos. O que ele está fazendo? O que ele ouviu sobre Jesus, e a Bíblia não diz especificamente, mas o que ele ouviu provavelmente gerou uma condição no coração do centurião. Gerou uma crença, fé, que ele não tinha. Mas por ter ouvido sobre as obras de Jesus, ou a vida de Jesus, aquilo que Jesus estava fazendo, abriu uma condição dentro dele, imediatamente ele enviou servos para ir até Jesus. E foi exatamente essas palavras que geraram fé no coração dele, a ponto de fazer isso. Romanos capítulo 10, verso 17 diz o seguinte, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus, ou a pregação da palavra de Cristo. Então a palavra de Deus tem capacidade de gerar fé dentro de nós. É ela que gera a condição onde não existe. Deixa eu tentar explicar isso. Imagina que alguém chega aqui para mim e diz assim, ó, escute, vai chegar um cara aqui e eu preciso que você acredite nele. Ele vai te falar algumas coisas e eu preciso que você acredite nele. Como assim? Eu não sei quem é, eu não sei o que esse cara está fazendo, como é que eu vou acreditar nesse cara? Ele só está dizendo para mim, ouvir esse cara que eu não conheço, não sei das suas obras, eu não tenho nada substancial que me faz acreditar nesse cara. Agora, vem um outro cara aqui, conhecido, e diz assim para mim, pastor, semana que vem, vou te dar uma oferta de 20 mil. Aleluia! Eu só estou usando o exemplo para você assimilar. Eu vou te dar uma oferta de 20 mil. Ele está me dando algo substancial para mim acreditar. Eu sei quem ele é e ele está falando sobre algo que ele vai fazer. Olha, eu vou te dar uma oferta de 20 mil. E aí, é isso aqui que gera substância dentro de mim para que eu acredite. Eu gero uma expectativa ou uma esperança naquilo que ele me falou. É exatamente isso que Deus tenta fazer conosco o tempo todo. Quando você lê essa palavra aqui, ela vem aqui, ela abre uma condição dentro de mim, na expectativa de gerar esperança, fé, convicção, substância, para que eu creia naquilo que eu preciso. Mas às vezes é isso que eu não consigo entender, porque eu leio, guardo na memória e que legal, bacana.
Só que a palavra de Deus vai te dar algo para você acreditar. Nós temos desejos, nós temos anseios, nós temos planos. Agora, sobre os problemas, ele não diz para você orar. Ele diz, diga aos problemas. Saia da minha frente. Está estabelecido. Saia da minha frente. Sai daqui para lá, crendo no coração que assim se fará. Quanto aos anseios e desejos, aí ele disse, vocês podem orar a Deus, crendo que recebereis, porque todos nós temos planos. Alinhados ao céu, nós podemos orar a Deus e confiar que eles se concretizarão. Amém? Glória a Deus por isso. O fato é que não importa o que a gente está sentindo, o que a gente está vendo, nós precisamos pegar as verdades ouvidas do Evangelho e misturar café aqui dentro, a ponto de gerar uma convicção dentro da gente, que nós não duvidemos daquilo que Deus realmente pode fazer. Vou te mostrar um outro exemplo. Só 2 e nós vamos chegar no entendimento. Lucas capítulo 13 fala de um texto de uma mulher que realmente define aquilo que nós podemos herdar em Cristo. Olha ali comigo. Verso 10 diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para ser descurado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas! Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O que me chama a atenção no texto é quando Jesus disse assim, não devia ela ser curada? Não deveria ela ser curada? Eu te pergunto, por qual motivo deveria ela ser curada? Qual a razão? Ela é diferente das outras? Tem alguma coisa que define a mulher encurvada? Tem alguma coisa nessa mulher que chama a atenção de Deus? Mas antes da gente definir isso aqui, deixa eu te mostrar algo que faz com que a gente reflita sobre o assunto. Todas as vezes que Jesus operava um milagre em lugares dessa natureza, na sinagoga, nos templos, sempre tinha os religiosos que questionavam a Deus. A religião sempre vai tentar matar o espírito da vida, porque eles não conseguem discernir Deus, porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. A gente está tentando colocar Deus de uma forma que a gente já não sabe mais a maneira como Ele opera, as coisas que Ele faz, e a gente começa a colocar uma estrutura em volta de Deus. Tem que ser do jeito que eu falo, tem que ser do jeito que eu quero. Se não for assim, eu não acredito. Se não for desse jeito, não será. Mas como? Certa vez, Smith e Wigglesworth, ministrando numa reunião, trouxeram um homem numa maca, à beira da morte. O médico veio junto. Smith está pregando a palavra na plataforma. E ele vai orar pelos enfermos. Ele desce da plataforma. Quando ele encontra aquele homem na maca, no meio do corredor, ele dá um soco na barriga dele, assim, em nome de Jesus, ser curado. Pum! Ele deu um soco, o homem ficou apagado por 10 minutos. Todo mundo começou a gritar: você o matou, você o matou. Smith ignorou todo mundo e saiu orando pelos enfermos, e todos foram curados. Depois de 10 minutos, aquele homem levantou do colchão
e saiu glorificando a Deus. Ele foi curado instantaneamente. Mas se os religiosos que estavam lá, da mesma forma como no templo de Jesus, começaram a questionar: como isso? Dando um soco na barriga? É porque às vezes nós não conhecemos a diversidade da maneira como Deus opera. Quando você lê lá 1 Coríntios capítulo 12, fala assim: dons de curar. Há um só Espírito e diversidades de funções. Existem maneiras de Deus se mover. Com alguns, Jesus cuspiu na terra, pegou o barro e passou no olho. Com outros, ele só falou. Alguns, ele disse: faça isso. São diversidade de operações. A maneira como Deus opera, quem somos nós para falar? O fato é que ele tem as suas maneiras. E por a gente não ter sensibilidade e conhecê-las, a gente começa a julgar. Como os fariseus aqui. Eles começam a questionar Jesus, e aqui a gente vê uma diferença entre o cativeiro físico e o cativeiro espiritual na mente. Nós temos uma mulher que está presa num cativeiro físico, mas do lado dela tem um povo que, apesar de estar são fisicamente, está preso num cativeiro espiritual. Oh, mas eles eram os detentores da palavra? É. Não somos nós os detentores da palavra? Nós precisamos atentar para isso. Por não conhecermos a Jesus como deveríamos, nós começamos a questionar as coisas sobre Deus. E Jesus está dizendo o seguinte: ei, vocês não conseguem discernir os tempos, a época. Vocês são capazes de tirar um burrinho, um jumento em dia de sábado, tirar do lugar dele e dar água para que eles bebam. Mas vocês não conseguem ter compaixão de um ser humano que vem aqui há 18 anos, desse jeito encurvado, e vocês não sentem nada. Você viu como é que estão as leis agora no país? Se você matar um cachorro, você é preso por não sei quantos anos. Mas se você matar uma pessoa, você sai em 2 semanas. Não é muito parecido com isso aqui? Por favor, os amantes de pet, não ficam bravos comigo. Eu não estou dizendo que tem que matar os animais, não é sobre isso. É o que os homens estão fazendo. A mulher está presa por 18 anos num corpo físico. Mas esses caras estão presos na religião há não sei quantos anos. Agora, de certa forma, uma mulher encurvada não consegue enxergar muita coisa. Porque é tudo que a religião tenta fazer, tapar os seus olhos. Eu fico pensando em alguém entrando 18 anos do mesmo jeito, e nós não sentimos compaixão para que algo aconteça diferente na vida dessa pessoa. Eu não sei quem está mais doente, se a pessoa que entra num lugar 18 anos com uma enfermidade, ou se o povo que está vendo aquilo e não sente nada para fazer algo diferente. Eu não sei quem que está mais doente. Mas a gente se acostuma, né? Como eu disse semana passada, às vezes o poder de Deus está tão escasso na igreja que a gente se acostumou a viver sem Ele. A gente já não sente mais falta, porque não é comum. O que deveria ser natural, o sobrenatural deveria ser natural. E como não está natural, a gente acaba se esquecendo. Sabe o que não é visto, não é lembrado? O poder de Deus não é visto, ninguém mais se lembra dele. Mas a gente continua falando do poder de Deus. A gente continua falando de Deus. Mas a gente não se apega às verdades ouvidas para gerar a fé substancial, para que esse poder se manifeste e revele as coisas do alto. Um homem chamado Herbert Hubbard dizia que a tradição é como um relógio que só sabe falar que horas foram, que horas eram. Só sabe falar de tradição, de coisa passada. A religião só faz isso. Falar de coisas que se passaram, como deveria ser, o que era lá atrás. Mas agora Deus está se movendo. Jesus está aqui. Se os religiosos estavam dizendo para Jesus: você não pode fazer isso no sábado, ele está dizendo: eu sou o Senhor do sábado. Eu estou aqui agora.
Vocês só sabem lembrar do que Deus falou para Moisés lá atrás, mas o que Deus falou para Moisés lá atrás agora está se cumprindo em mim. Vocês não conseguem enxergar os tempos, as épocas e discernir que o Filho do Homem está aqui. Por falta de sensibilidade, por falta de espiritualidade, por falta de intimidade, de comunhão, o desejo de se relacionar com Ele, nós não conseguimos discernir as coisas que Deus está querendo fazer nos últimos dias. Mas nós vamos continuando sendo os detentores da palavra. Jesus chamou esses caras de hipócrita. Lucas 12:56 diz assim: sabem interpretar o aspecto da terra e do céu, entretanto não sabem discernir os da época. Se a gente não vê a necessidade nas pessoas, eu não sei quem está mais doente, se somos nós ou eles. Bem, presta atenção numa coisa. Voltando à mulher, Jesus disse assim: ela deveria ser curada. Por quê? Tem algumas coisas na mente de Deus, no coração de Deus, que estão estabelecidas. Jaque, põe para mim aí Salmo 103, verso... Pode ser 1 mesmo. Salmo 103, verso 1. Está fora do script. Olha aqui. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Presta atenção, ele está falando para a sua alma bendizer a Deus. Louve a Deus, glorifique a Deus. Fale bem, fale só coisas boas de Deus. Aleluia. 2. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Por favor, nós não podemos esquecer dos benefícios de Deus. E ele vai falar quais são eles. Olha aí. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Presta atenção, perdão de pecados está estabelecido na mente de Deus, no coração de Deus, está feito. Ele é quem sara. Fala para mim aquela palavra ali. Sara todas, não é algumas. Ele cura AIDS, câncer, qualquer coisa que precisa curar. É Ele quem sara. A palavra sara ali é algo feito, estabelecido. Ele não vai fazer, Ele já fez em Cristo. Mas Ele está dizendo, ó, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueça dessas coisas. Eu não posso me esquecer dessas coisas. O escritor aos Hebreus diz assim: vocês precisam pegar essas verdades e abraçá-las com fé. As verdades que vocês ouviram, misturar com fé e colocá-las em prática. Pode ir, Jaque. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Aqui ele está falando sobre um tipo de autoridade. Além de perdoar, curar, restaurar você, tirou sua vida da morte e agora te fez assentar em Cristo Jesus, à direita de Deus Pai, te coroando de graça e misericórdia. Meu Deus, você tem noção disso? Davi está com um binóculo, olhando lá do Velho Testamento e dizendo, olha o que Cristo vai fazer quando Ele vier. Consegue entender isso? Essas coisas estão estabelecidas na mente de Deus. Então presta atenção. Primeiro, cura divina. Você deve ser curado. Ah, mas eu não sei se é vontade de Deus. Por favor, Jesus olhou para a mulher doente e diz assim, ela deve ser curada. É a vontade de Deus sendo manifesta. Ela deve ser curada. Ah, mas eu não sei se Deus quer que cura. Não, Deus quer que cura. Ela deve ser curada. Não foi isso que ele falou em Lucas 13? Mas por que elas não estão sendo? Porque quando vier o Filho do Homem, quando orarmos por justiça, Ele encontrará fé em nós. Ele vai encontrar isso. Deus só tem coisas boas. Deus só tem coisas boas. Se tem alguma coisa que precisa ser diferente aqui, não é Deus, sou eu. Sou eu. Perdi o meu melhor amigo no meu braço. Orando com ele, deu o último suspiro e partiu para a glória. Eu disse, não
não vai agora, não. Ele disse que nós poderíamos fazer essas coisas. Todos os dias acordo com uma imagem na minha mente dizendo: Deus, a sua palavra é a verdade. Para o Senhor disse que estaria confirmando a sua palavra com sinais, com prodígios. Ele confirma a palavra com sinais. São sinais que confirmam ela. São sinais que revelam ela. São o poder do alto. É revelado pelo poder manifesto através da nossa vida. É vontade de Deus curar a todos. Prosperidade, você deve prosperar. Porque Ele disse: não vai te faltar nada. Eu te coloquei como cabeça, não como cauda. Cristo se fez pobre para que nós nos tornássemos ricos. Todo mundo vai ser rico? Não disse que você vai ser rico. Eu disse que você vai ter o suficiente para se manter e ainda servir alguém. Eu não falei sobre riqueza. Prosperidade é vida de Deus. Justiça. Você deve receber justiça. Mas alguém fez algo contra mim. Tá tudo bem, clame ao Senhor, a justiça virá por meio dele. Você deve ser justificado diante dos homens. Cristo morreu na cruz e o seu sangue te deu legalidade para que você seja justificado diante dos homens. Aleluia. Mas pastor, eu não tenho paz, eu não tenho paz na minha vida. Não, você deve ter paz. Porque são coisas estabelecidas na mente de Deus. Jesus é o príncipe da paz, o conselheiro, Deus forte, maravilhoso. Ele veio morar dentro de nós. Ele disse: não perturbe, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Fique em paz. Fique em paz. Tem um lugar. Esse dia eu estava conversando com o Lucas. Salmo 103 diz assim: o bom pastor conduz as ovelhas a pastos verdejantes e leva ela às águas tranquilas. Esse é o bom pastor. Você pode tentar justificar qualquer coisa, mas o bom pastor faz isso. Ele te leva a um lugar de alimento e te leva às águas tranquilas. É um lugar tranquilo onde você pode descansar. Pode ver uma ovelha pastando nas montanhas. Você vai passar a ver o rebanho de ovelha tudo com a cabecinha baixa, comendo assim, ó. Por que elas podem ficar assim? Porque tem um pastor que vela pela alma delas, pela vida delas. Aleluia. Lembra Marcos capítulo 5? Jesus está diante de uma multidão. Ele diz assim: o que nós vamos fazer com esse povo aí? Os discípulos: manda eles embora. Jesus falou: não, dá-lhe voz de comer, mas antes senta ele em grupos na relva, nos pastos verdejantes. Não é isso que diz o texto? Separa o grupo de pessoas e sentem nas relvas, pastos verdejantes. Ele pega o pão: Pai, te dou graças, e dá alimento para eles. Não é a figura do bom pastor do Salmo 120, do Salmo 23? Depois, saindo dali, a Bíblia diz assim: Jesus falou para os discípulos: eu encontro vocês lá do outro lado. Jesus vai para o monte orar. Uma tempestade começa a castigar o barco. Jesus vem andando sobre as águas. Eles estão desesperados. Ele olha para ele e diz assim: ei, calma, sou eu. Não temas, sou eu. Você pode andar em águas tranquilas. Você pode andar em águas tranquilas. Sou eu. Não é a figura do Salmo 23? Ele é o bom pastor e nada te faltará. Ele prepara uma mesa para você no deserto. É Ele que faz isso. Essas coisas estão estabelecidas na mente de Deus. Não tem como. Alguém pode querer mudar isso, mas não tem como. Está estabelecido em Cristo Jesus. Deus ama quando um filho consegue despertar para isso. Há uma mudança de mentalidade, a forma de pensar, de agir. Tudo reflete Cristo agora. E a gente consegue glorificá-lo.
Eu estou saindo do texto. Meu Deus. Parece que tem alguma coisa jorrando daqui de dentro. João capítulo 9, tem um menino que nasce com cegueira, ele é cego não sei quantos anos. Jesus passa por ali, as pessoas perguntam: Senhor, quem pecou, o pai ou a mãe? Jesus olha para ele e diz assim: nenhum dos dois. Isso não tem a ver com os pais dele. Em outras palavras, ele está dizendo: isso tem a ver com Adão, lá na queda. Se o menino nasceu mal, a culpa não é de Deus, não é de ninguém, não tem a ver com isso, tem a ver com a queda em Adão. Mas ele disse assim, mas enquanto eu estiver aqui, eu sou a luz do mundo. Essas coisas acontecem para que a glória de Deus se revele sobre ele. Qual que era a glória de Deus? João 17, Jesus está orando e disse: Pai, eu te glorifiquei na terra consumando a obra que tu me deste. E agora eu lhes tenho transmitido a minha glória, para que assim como o Senhor foi comigo, um comigo, eles possam ser um conosco. Em outras palavras, eu reflito a glória de Deus quando eu opero debaixo desses sinais. Eu glorifico a Deus nesses sinais. Os sinais confirmam a palavra, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aleluia. Então essas coisas só estão acontecendo ao nosso redor para que a gente possa glorificar Jesus. Como? Manifestando os seus sinais. Por que a mulher deveria ser curada? Porque ela era uma filha de Abraão. Ela era uma filha de Abraão. Só para você entender, Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora você vira para alguém do lado e diz aí para ele: você é um bendito de Abraão. Presta atenção, você precisa entender isso aqui. Deus pegou um cara que nem Abraão, sem nada. Não tinha riqueza, não tinha nome, não tinha nada. Sabe quem é um cara nada? Sabe quem era o pai de Abraão? Um artífice de ídolo. O maior idólatra de Ur dos Caldeus era o pai de Abraão. Ele era filho de um cara que fazia imagem de escultura. Abraão tinha tudo para ser uma tragédia. Ele tinha todos os motivos para ser nada, alguém que não desse certo na vida. Mas Deus pega um cara sem nada, sem riqueza, sem nome, e faz um homem grande na terra. Porque esse é o poder do evangelho. Pegar pessoas como eu e você, que ninguém dava nada, ninguém acreditava. Alguém disse: você não vai dar certo, mas ele coloca você sentado junto com reis e príncipes. Esse é o poder do evangelho. De restaurar não só a vida de Deus, mas também o seu posicionamento em Cristo Jesus. Aí, você sabe como é que é o Velho Testamento? Era bênção e maldição, a lei ainda nem tinha vindo, mas Deus não cita nenhuma maldição para Abraão, só fala coisas boas para ele. Eu vou te abençoar, você vai ser um cara rico, próspero, a sua descendência vai junto, eu vou te mostrar uma terra que você nunca viu. Você sabe, Deus começou a falar de tudo para ele. Um homem agora de visão divina e abençoado, totalmente, não sei nem falar como, a plenitude de Deus foi liberada para esse cara. Deus falou para ele: eu vou te abençoar, você vai ser próspero, eu vou engrandecer seu nome. E tem uma coisa que eu quero que você saiba: todas as famílias da terra serão abençoadas em ti. Presta atenção numa coisa: quando alguém faz uma aliança divina, a capacidade de conectar as pessoas ao céu está ligada a você. Você é meio que um porteiro celestial. Você pode abrir a porta do céu para as pessoas, para que elas se conectem a Cristo e sejam altamente favorecidas, abençoadas por Deus. Já parou para pensar sobre isso?
Não é o que Deus pode fazer na sua vida, é o que você pode fazer por alguém. Para de pensar como um pedinte. Você ainda tem mente de alguém que precisa receber alguma coisa. Não, você já recebeu tudo em Cristo. Agora você precisa começar a pensar o que eu posso promover para alguém. O que eu posso fazer para alguém. Ah, mas eu estou assim, Deus me ajuda. Ai, Deus me tira daqui. Ai, ele já fez isso, cara. Todas as famílias da terra que tiverem aliança comigo serão abençoadas em ti, Abraão. Agora, por que aquela mulher tem direito à cura? Porque ela é uma filha de Abraão. Ela deve ser curada. Porque ele disse, ele prometeu lá atrás: todas as famílias da terra serão benditas em ti. Se ela é uma filha de Abraão, ela deve ser curada. Ela deve ser curada, por quê? Porque cura divina está na aliança. Cura divina está na aliança. Só que me parece que essa mulher nunca tinha ouvido sobre isso. Eu quero enfatizar isso com você rapidinho. Apesar de ir ao templo 18 anos daquele jeito, ela nunca ouviu algo a respeito da promessa de Abraão sobre a vida dela, que a tiraria daquele lugar. O que está acontecendo nos dias de hoje? Os ensinos dos púlpitos não tiram as pessoas da condição em que elas estão. Eu também não posso generalizar. Tem uma geração que realmente não responde aos ensinos verdadeiros. A outra parte é verdadeira. Da mesma forma que existe um falso ensino que sai do púlpito e mantém as pessoas onde elas estão, para que elas dependam da liderança e não aprendam a voar em Cristo Jesus, existe um povo lá embaixo que, quando recebe ensino de verdade, também não dá uma resposta àquilo que deveria dar. Isso também é verdade. Agora, por 18 anos, essa mulher nunca ouviu, ninguém nunca falou para ela que ela deveria ser curada. Que é o que está acontecendo na igreja de hoje. Não se prega mais juízo de Deus. Não se prega mais dons espirituais. Não se prega jejum e oração. Não se prega mais renúncia, abrir mão, sofre o dano. Não se prega mais esse tipo de coisa. Ah, por quê? Porque as pessoas não vão gostar. Elas vão embora. Deixa elas ir embora. Jesus, um dia ensinando sobre o evangelho, disse assim: escute, se você não comer da minha carne e do meu sangue, você não tem parte comigo. Eles olham assim e dizem: Senhor, duro é o discurso. E eles começam a ir embora. Os apóstolos olham para ele, ele diz para os apóstolos: vocês querem ir também? E o pior de tudo é que ele não foi lá atrás pedir: irmãos, por favor, não vão embora, fica aqui, eu vou mudar a mensagem. Não, Jesus não fez isso. Por quê? Porque conhecia o coração do homem. Mas é o que está se fazendo hoje, adaptando a mensagem para manter as pessoas dentro do prédio. É isso que os pregadores estão fazendo. Mas observa, essa mulher nunca ouviu que ela poderia ser curada. O que a manteve escrava nesse cativeiro por 18 anos. Porque o que liberta e gera fé em você é justamente a palavra de Deus, o ensino verdadeiro da palavra. Alguém curvado não vai conseguir enxergar muitas coisas, porque é isso que a religião faz. Ela tapa os seus olhos para você não enxergar aquilo que Jesus fez na cruz. A religião te faz andar encurvado, sofrendo. Tem gente que está sofrendo a mesma luta por 5, 10, 15 anos. Eles falam assim: Deus, isso aqui não muda. Muda, meu, lógico que muda. Você precisa dar uma resposta para isso. Tem mudança, tem saída. Se Deus fez com todo mundo, por que não faria com você? Ah, mas eu estou sofrendo. A matéria-prima para o milagre é o sofrimento, é a dor, é o que não tem, é exatamente isso. É isso aí que ele precisa para transformar em algo poderoso, aleluia. Você tem tudo o que ele precisa. Aí Jesus olha para ele e diz assim: seus hipócritas, essa mulher está sofrendo há todo esse tempo,
que vocês não conseguem libertá-la daqui. Meu Deus. Vou ter que encurtar a mensagem. Eu vim dizer para você nessa noite que você é um filho de Abraão. Aquela mulher Cirofenícia de Mateus 15, ela não era uma filha de Abraão, mas ela foi até Jesus e ela creu de tal maneira que ela comeu só as migalhas que caiu da mesa. Apesar de não ser uma filha de Abraão e não ter direito à herança, ela puxou, foi lá no futuro e trouxe os benefícios da cruz até aquele momento. Ela antecipou o que Jesus faria na cruz. Ele disse: a tua fé é grande. Para a mulher encurvada, Jesus não precisou falar para ela: você precisa crer isso e isso. Disse: não, você deve ser curada. Era direito de herança. Jesus está dentro do templo, e se tem alguma coisa que está impedindo ela de receber herança, a religião, ele destrói naquele dia. Mas para a mulher cirofenícia, ele faz ela crer. Ela precisa crer de tal maneira para receber. Por quê? Porque ele está mostrando para a gente que as promessas não viriam só para os filhos de Abraão, para os judeus, mas se estenderia até os gentios também. E quando eles pudessem crer, eles receberiam dos mesmos benefícios. Aquela mulher creu de tal maneira, e só as migalhas foi poderoso para libertar sua filha. Você imagina você que pode comer o pão vivo que desceu do céu. Se só a migalha libertou a filha dela, imagina o pão inteiro. O que ele não pode fazer por você? Deixa eu concluir aqui. Efésios 2:12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que de dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O muro que separava os povos fazia com que só as promessas que Deus tinha ia só para os judeus, agora é derrubado. A aliança de Abraão agora se estende através da cruz, da obra redentora, a nós, o povo gentil. Os benefícios que os judeus tinham recebido por meio das promessas de Cristo, por meio de Abraão, agora também é nosso. Nós recebemos isso pela fé. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Eu tenho uma boa notícia para você. Quando Satanás tenta mexer em você, ele vai mexer com o papai. Você já poderia falar para ele: é melhor você não fazer isso, você vai pisar num campo perigoso. Você pode dizer isso a Deus. Diga ao diabo quem você é. Você faz parte da família de Deus. Você não é o que as pessoas dizem que você é. Você não é o que a circunstância que você está vivendo diz que você é. Você não fracassou, não. Nem tudo está acabado. Sempre existe salvação em Cristo. Se você quiser, todas as coisas são possíveis àquele que crê. Aleluia! Da mesma forma que a mulher cirofenícia conseguiu sarar a sua filha por meio da fé, o que é que você precisa que você não pode alcançar em Cristo? Gálatas capítulo 3, verso 13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? A quem? Ela chegou até a gente. Aleluia! Chegasse até os gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Gálatas capítulo 4, verso 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho, a nova natureza que clama: Abba, Pai. De sorte que você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, você também é herdeiro de Deus. Ei, você não é mais escravo. Pastor, eu estou com dívidas. Não, você não é escravo dessa dívida. Saia do meu caminho, em nome de Jesus. Pastor, eu estou com problemas. Não, você não é escravo desse problema. Pastor, estou enfermo no físico. Não, você não deve ser escravo dessa doença. Algumas coisas estão estabelecidas na mente de Deus. Todas as famílias serão abençoadas por Abraão. Aleluia! Nós nos tornamos filhos de Deus por meio de Abraão em Cristo Jesus.